Amém, irmãos? Vamos continuar o estudo da carta de Tiago. Hoje a gente vai começar o capítulo 5. A quarta não deu para a gente explanar a carta de Tiago, então a gente vai fazer hoje e na quarta-feira que vem, para a gente adiantar a carta de Tiago. Hoje nós vamos ver Tiago, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Vamos orar ao nosso Deus, para que Deus ilumine a nossa mente, para que o Espírito Santo possa nos conduzir ao entendimento da palavra. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, te pedimos, Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, para que a gente possa entender o que os teus servos querem falar conosco. O que a palavra que o Senhor deu a Tiago, o teu servo, tem para nós, para nosso aprendizado. Senhor, por teu Espírito Santo, Senhor, nos conduz a entender essas palavras. Enche o teu servo, Senhor, do teu Espírito, para que eu possa pregar a tua palavra e os irmãos possam entender. E teu nome, Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. E depois agora, vós, ricos, chorai, planteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo e que por vós foi mantido por fraude, clama, e os clamores daquele que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaote, Senhor dos exércitos. Vivestes em prazeres sobre a terra, e vós deleitastes, nutristes o vosso corações como em um dia de matança, e condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a luta cristã, irmãos, a nossa vida com Cristo é uma completa batalha, irmãos. Vamos estar sempre batalhando. A nossa luta não vai se acabar até o dia da nossa chamada pelo Senhor Jesus Cristo. Lá vamos ser glorificados, vamos ser como o Senhor é, semelhantes a Ele. Mas até chegar lá, irmãos, a nossa luta vai ser grande. Mas o principal, irmãos, que vem querer tirar a gente do caminho é a nossa carne, é o nosso eu, é você mesmo. Luta contra o espírito que agora está em ti. Há uma batalha entre a carne e o espírito. E nessa batalha, irmãos, muitas vezes, irmãos, a carne é a vencedora. Hoje que nós vemos aí muitos cristãos estão espalhados aí no Brasil, mas esta quantidade de cristão que existe era para ser, irmãos, algo tão grande, algo tão maravilhoso, quando esses cristãos dobrassem o seu joelho por alguma causa, Deus iria escutar. De tanto cristão que a gente vê hoje, mas não tem a força, não tem o vigor de um servo de Deus.
E hoje nós vemos tantas coisas ruins aí espalhadas diante dos nossos olhos, muitas coisas acontecendo que joga a palavra de Deus no lixo, passa por cima da palavra de Deus. E eu lhe pergunto, onde estão esses cristãos, este povo de Deus? Onde eles estão? Que não clama a Deus, que não intercede pelas essas leis injustas que esses homens vêm trazer. Homens muitas vezes usados pelo diabo para destruir as obras de Deus. Irmãos, e é nesse contexto que nós estamos, eu e você está nesse contexto. Há ataques de fora e há ataques de dentro, irmãos. Nossa carne, os nossos desejos, que muitas vezes impede que nós dobrarmos o nosso joelho e clamar ao nosso Deus. De pessoas que entregam a vida ao Senhor, mas a vida não fala de Cristo. A vida não diz para que Ele veio. E essas pessoas vão servir para quê, irmãos? Para ser pedra de tropeço para outras pessoas. Até pessoas que queiram conhecer o Evangelho, quando se deparar com essas pessoas, vão dizer: para que você crente? Olha ali como anda, olha o que faz. Então, irmãos, hoje nós devemos nos colocar no nosso lugar, irmãos, como servos de Deus, servos e servas de Deus, e buscar ao nosso Deus a todo momento, irmãos. Todo momento devemos clamar. Em tudo que você fizer, coloca Deus na frente, irmãos. Não queira fazer com sua força ou com a sua sabedoria, não. Bote Deus na frente. Senhor, será que vai dar certo? Mas se o Senhor estiver comigo, isso vai dar certo. Se o Senhor estiver comigo, eu vou ser honesto, eu não vou fraudar nada, eu não vou fazer nada de errado, porque é o Senhor que me comanda. E muitas vezes a carne falando mais alto, este poder, irmãos, esta comunhão com Deus é cortada. E uma vez cortada, irmãos, o que é que nós vamos proceder em nossa vida? A vontade da nossa carne, os desejos pecaminosos irão prevalecer em nossa vida. E muitas vezes a gente não vai nem enxergar, porque aquilo tomou a sua mente e lhe neutralizou. Aqui nesta passagem, irmãos, de Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, Tiago aqui aponta aqueles homens que amavam o dinheiro, aqueles homens que tinham a paixão pelo dinheiro, que o dinheiro para ele era tudo na vida. Tiago aqui aponta aqueles homens ricos que contratavam irmãos, contratavam pessoas para trabalhar no seu campo, mas na hora de pagar, não pagavam o que era justo. Eles eram injustos com as pessoas, não eram honestos, ganhava dinheiro em cima daquelas pessoas. E Tiago aqui aponta isso. O vosso ouro, a vossa prata estão corroídas, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Tiago diz que a riqueza que esses homens queriam acumular, fraudando as pessoas, ele diz que um dia Deus iria cobrar isso. E o ouro e a prata que estava corrompida, a ferrugem, a traça, iria dar testemunho da fraude daqueles homens diante de Deus. Por quê? Tiago diz: eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi mantido por fraudes,
clama. E os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaote, Senhor dos exércitos. Tiago vem aqui dizer, irmãos, a fraude que aqueles homens faziam, ganhavam dinheiro errado, através de roubo. Ele diz que aquelas pessoas que eram fraudadas, que sofriam por estas coisas que esses homens faziam, Tiago diz que os clamores dos trabalhadores chegaram ao ouvido de Deus. E uma vez chegando no ouvido de Deus, Deus iria requerer este erro. Deus iria julgar aquilo que era errado. Deus iria ser justo com aqueles que é justo. O que é que nós tiramos aqui, irmãos, destas palavras de Tiago? Hoje que nós encontramos a Cristo, irmãos, hoje nós temos o nome de Cristo em nossa vida. Hoje nós temos que ser, irmão, o mais limpo possível, irmãos, o mais honesto possível. Mesmo que as pessoas queiram nos fraudar, nós não podemos fazer isso. Você me fraudou, eu também vou lhe fraudar. Antes, esse pensamento era o pensamento que nós tínhamos, mas nós não conhecíamos a verdade. Mas agora, não, irmãos. Agora nós temos que ter honra, irmãos. Temos que honrar o nome que carregamos em tudo na nossa vida, porque pelas palavras de Tiago, nós vemos que a fraude desses homens chegou aos ouvidos de Deus. O pecado destes homens, um clamor do justo, chegou aos ouvidos de Deus. E Deus diz, a ferrugem e as traças e darão testemunho contra vós. A ferrugem irá clamar o erro daqueles homens diante de Deus. O que é que nós entendemos? Que nada que você faça no oculto, irmãos, fique impune. Nada passa limpo diante de Deus, não, irmãos. Deus contempla tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. Esta é a vida que nós temos que ter diante de Deus, com sinceridade, irmãos, com honestidade. Se antes você fazia, hoje não, porque hoje temos um Deus para honrar. Temos que ser o mais honesto possível. Esses homens olhavam para a riqueza, eles queriam ser ricos, podres de ricos, mas essa riqueza deles, Tiago diz que era miserável, era uma riqueza miserável, não prestava. Aquela riqueza iria condenar aqueles homens, porque eles ganhavam através de fraudes. Eles não pagavam o dinheiro do justo, daquele que trabalhou o dia todo para ganhar o seu dinheiro, para comprar alimentos para sua família. Eles não pagavam, e quando pagavam o que não era, pagavam o que não era justo aqueles homens, a menos, eles ficavam com o resto. Em Provérbios capítulo 22, os irmãos não precisam abrir não, irmãos. Provérbios capítulo 22, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Provérbios diz: aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico, certamente virá a necessitar. Provérbios aqui diz, irmãos, aquele que oprime o pobre, aquele que não é justo, aquele que não é honesto, aquele que só quer ganhar riquezas e não olha para a necessidade do seu irmão,
Provérbio diz que certamente ele virá a necessitar. Ele virá a ter necessidade. O que é que adianta isso, irmãos? O que é que adianta a gente juntar riquezas? O que é que adianta a gente fraudar as coisas, correr atrás de coisas erradas para ganhar algo? E Deus está contemplando tudo, irmãos. Deus está com seus olhos de fogo, contemplando tudo que a gente faz, e a gente está ali se enganando, achando que está se dando bem. E Provérbio diz que certamente um dia esse irá necessitar, porque a riqueza dele não veio com honestidade, veio na fraude. Mateus 6, versículo 24. Aqui Mateus fala: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque hão de odiar a um e amar ao outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, irmãos. Mateus diz: não pode servir a dois deuses. Quantas e quantas pessoas, irmãos em Cristo, que amam o dinheiro, que amam a riqueza, e esquece do reino de Deus, esquece do trabalho do Senhor, mas amontoam para si riquezas aqui nesta terra, e não imagina o que vai sobrevir sobre eles. Aquele, irmãos, que olha para o dinheiro, aquele que requer dinheiro, aquele que quer ser rico, não tem como adorar a Deus, porque a riqueza irá invadir o seu coração e vai tirar Deus de lá, e esta riqueza será um Deus para você. E Mateus diz que não tem como você adorar dois senhores, porque irá agradar um e desprezar o outro. Que nós possamos ter, irmãos, uma consciência em Cristo. Não é, olha o que eu estou falando, não é pecado você ter riqueza, não, irmãos. Mas é pecado você deixar a riqueza invadir o seu coração, você fazer da riqueza um Deus, algo que você não pode ficar sem aquilo. Isto é pecado, isto Deus condena. Mas ao fato de você ter bens, ter riquezas e saber administrar, irmãos, não tem nada a ver, irmãos. Ao fato de seu coração estar em Deus e não na riqueza, Deus não condena, irmãos. Nós aqui vemos em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, nós lembramos de quem? Lázaro e o homem rico. Nós vemos ali, irmãos, que aquele homem tinha muita riqueza, e aquele homem gozava de riquezas nesta terra, tinha tudo em sua casa. Ao contrário de Lázaro, estava à porta daquele homem mendigando por migalhas, esperando uma migalha da mesa daquele homem para se alimentar. A palavra diz que os cachorros vinham, lambiam as suas feridas. Aqui nesta terra, aquele homem tinha tudo, e ao fato de ter tudo, ele não olhava para o próximo, ele desprezava. Ele achava que a riqueza dele era um Deus, queria manter ele para a vida toda, e não tinha espaço para que Deus pudesse estar naquela vida. O dinheiro não permitia Deus entrar na vida dele, porque ele fez do dinheiro um ídolo, um Deus. Lembra que Mateus diz que não tem como a gente agradar dois senhores, mas aquele homem preferiu agradar a riqueza. Ao contrário de Lázaro, não tinha riqueza, mas o coração dele era de Deus, o coração dele estava cheio de Deus. E
E como nós sabemos, a riqueza não pode manter você vivo por algum tempo, para a eternidade. Não tem como. Você pode ter a riqueza do mundo, mas se você ficar enfermo, essa enfermidade lhe levar à morte, o seu dinheiro não vai fazer nada. Você vai gastar tudo e não vai conseguir a cura, a vida. E naquele momento que Deus requer a vida desses dois homens, a palavra diz que o homem rico acorda em tormento. Ao contrário de Lázaro, acorda no seio de Abraão, no paraíso, onde as almas que são justas diante de Deus irão. Mas o rico acorda no tormento, na dor, na aflição, na angústia, na incerteza. E a palavra diz que aquele homem olha para cima e vê Lázaro e o pai Abraão. E aquele homem, no tormento que ele estava, irmãos, ele pede ao pai Abraão: Pai Abraão, ordena Lázaro molhar a ponta do dedo e pingar uma gota em minha língua para que eu possa me refrescar neste lugar. Olha, aquele homem tinha tudo na vida, um homem rico, todas as coisas que ele poderia ter, ele tinha. E este homem vai para um lugar, irmãos, que clama por uma gota de água. Uma gota de água. Mas o pai Abraão diz: olha, entre mim e você há um grande abismo. Quem está lá não vem para aqui, e nem quem está aqui vai para lá. Irmãos, este homem, na vida, ele fez a escolha dele. Ele preferiu adorar o dinheiro. Ele preferiu ser injusto. Ele preferiu ganhar riquezas aqui nesta terra, mas ele não era rico com Deus, irmãos. Não tinha riqueza no céu, como Lázaro, que era pobre aqui, mas tinha grande riqueza nos céus. E na morte de Lázaro, a palavra diz que os anjos vêm buscá-lo. E o que é que adianta, irmãos, a gente correr atrás, passar por cima das pessoas, brigar para ter riquezas aqui e não ser rico com Deus, irmãos? O que é que adianta isso? Em Lucas 12, versículo 16 ao 21, aqui Jesus fala uma parábola do rico insensato. Aquele homem, irmãos, planta nas suas terras, e esta plantação dá muito fruto. Este homem diz: o que eu vou fazer com esta grande plantação, grande colheita? Já sei, e vou derrubar os meus celeiros e vou edificar mais, vou encher até o teto, e agora sim eu vou sentar, eu vou dizer: ó, alma, descansa, come, bebe, porque tem riquezas para muito e muito tempo. E ali aquele homem ouve uma voz dizendo: louco, te pedirão a tua alma hoje. E o que é que tu tem preparado para Deus? Quem será o teu Senhor? Para onde irá? Este homem se preocupava com as coisas daqui, queria as coisas daqui da terra. Ele achava que tudo para ele era daqui. Ele se supria das coisas daqui desta terra, irmãos. Mas ele não sabia que a riqueza maior é lá na eternidade, irmãos. Não é aqui. Aqui, irmãos, vamos ter as coisas, vamos trabalhar, vamos. Mas estas coisas não podem invadir o nosso coração. O nosso coração tem que estar em Deus, irmãos, completamente no seu Filho amado Jesus, porque é Ele que garante as riquezas no céu para cada um de nós. Mas Ele colocou a confiança aqui.
vou derrubar os meus celeiros, vou edificar mais e vou encher até o teto. Agora sim, eu não preciso de mais nada. Eu vou sentar, vou comer, vou beber. Alma, descansa, tem frutos para muito tempo. Mas ele não sabia que ele iria ser chamado. Ele não sabia que o dia dele estava chegando, irmãos. E o dia chegando, o que é que ele ia apresentar a Deus? O que é que você vai apresentar a Deus? Você tem riquezas no céu? Você está trabalhando para ter riquezas no céu? Para que quando o seu Senhor lhe chamar, você apresentar? Será que você não está colocando o olho aqui na terra, querendo que seus pés virem uma raiz para se enraizar aqui nesta terra? E está esquecendo que nós temos um lugar? Nós temos para onde ir? Será, irmãos, que você ama o dinheiro e esquece do seu irmão que está necessitado? Será, irmãos? Será que a nossa vida está assim? Esquecendo da necessidade do próximo? Não vendo um vizinho que está passando fome? Um irmão que está necessitado de uma ajuda médica? Será que você está guardando riqueza só para aqui, para esta terra? Como este rico insensato, que derrubou os seus celeiros, fez mais e encheu até o teto? E está esquecendo que ao redor tem pessoas que estão com fome, estão necessitadas? Será que o dinheiro que você tem em sua mão, você olha para aqueles que precisam? Será que você lembra de Deus? Porque a riqueza no céu, irmãos, é pegar o que você tem e glorificar o nome de Deus. Quando você ajuda o irmão, você não está fazendo por você. Você está fazendo para que o nome de Deus seja glorificado, para que Deus abençoe aquela pessoa através de você. Hoje, irmãos, nós não podemos pensar na gente. Hoje não podemos mais. Antes pensávamos, antes não estavam nem aí. Mas hoje que temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, temos que pensar no próximo, irmãos. Temos que ter a preocupação com a vida do irmão que não trabalha. O irmão que tem família, mas no momento não está trabalhando. Eu tenho que me preocupar com ele. Irmão, está tudo bem? Irmão, apagou a luz, o aluguel está pago. Como é que está aí a situação? Quando eu faço isso, irmãos, eu guardo o tesouro no céu, porque eu pego o que é meu e lembro do meu irmão. Eu pego aquilo que pode até me fazer falta, mas não, o irmão está precisando mais do que eu. Ajudo, irmãos. Isso é juntar riquezas no céu, é usar os seus bens em prol do reino de Deus, em prol para que o nome de Deus seja glorificado, irmãos. Não pensamos só em nós, temos que pensar no coletivo, irmãos. Hoje eu estava conversando com a irmã, eu estava dizendo à irmã, o meu propósito do meu trabalho não é ganhar dinheiro. O meu propósito ali é ajudar o próximo, é ter a possibilidade de ter instrumentos para dizer, irmão, vem que tem aqui para você, irmão, tem um trabalho aqui, arrumo. Eu não tenho, mas eu posso conhecer pessoas ali que podem ajudar. Então eu trabalho assim, olhando o que eu posso fazer pelo próximo. Pessoas chegam ali pedindo uma coisa, eu vou lá, corro, procuro ajudar, ajudo. Porque eu não posso pensar só em mim. Preciso do salário? Preciso para pagar minhas contas, mas não é o principal que eu estou fazendo ali. O principal é pregar o evangelho naquele lugar. O principal é ajudar o meu próximo. E com isso, irmãos,
Vamos amontoando riquezas no céu, irmãos. Vamos amontoando obras diante do nosso Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 ao 11, aqui Paulo fala a Timóteo: porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços de muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens à destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a riqueza de todo o mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo com muitas dores. Agora Paulo fala para Timóteo, mas isso recai sobre nós. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Olha o que é que a gente tem que seguir, irmãos. Olha o que é que a nossa vida tem que estar lançada, irmãos. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge de querer amontoar coisas aqui nesta terra. Foge de querer fraudar as coisas para ser rico. Foge disso. Mas segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. É isso que o crente tem que ter, irmãos. O crente não tem que estar preocupado em ganhar coisas aqui nesta terra. Eu não posso estar aqui, irmãos, olhando para os irmãos como um fruto para me dar algo. Não, eu não posso ter esse sentimento. Os meus irmãos estão aí, eu tenho que contribuir com meus irmãos. Muitas vezes com algo financeiro, muitas vezes com um aperto de mão, um abraço, uma oração, muitas vezes uma mensagem, um conselho. Eu tenho que contribuir à sua vida. Eu não posso ter esse sentimento de olhar para você como algo que eu posso ganhar. Quando muitos falsos profetas estão fazendo, usa as pessoas para o seu próprio benefício. Eu não posso fazer isso, irmãos, porque eu temo a Deus. Eu temo ao Deus que me chamou, irmãos. Então a minha vida tem que ser para a edificação de vós. Por mim, vocês vão ouvir a palavra, irão aprender a palavra de Deus. Então, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 19, aqui Jesus fala aos seus discípulos: não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Olha o conselho de Cristo, irmãos. A nossa vida, irmãos, é para agora a gente amontoar riquezas no céu, irmãos. Tudo que nós temos, irmãos, temos que fazer algo para que o nome de Deus seja glorificado, irmãos. Nós não podemos se apegar às coisas. Eu não estou dizendo a você para você ficar pobre, pegar tudo os pobres, não, irmãos.
Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, se você tiver possibilidade de ajudar uma pessoa, e esta sua ajuda vai glorificar o nome de Deus, faça. Irmão, eu estou passando fome. Irmão, eu tenho aqui 1 quilo de feijão, mas eu posso partir, ficar com metade e lhe dar metade, para que possa saciar a sua necessidade. É isso que Jesus quer nos dizer, irmãos. Não olhamos só para nós, mas temos que olhar para o próximo, irmãos. E quando eu olho para o próximo, quando eu quero o bem do próximo, quando eu procuro ajudar o próximo, eu estou amontoando riquezas no céu, irmãos. Por que, irmãos? Eu tenho que amontoar riquezas no céu. Aqui mesmo fala: pois onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, irmãos. Onde está o teu tesouro, irmãos? O teu tesouro está aqui nesta terra? Você amontoa tesouros aqui nesta terra? Ou o teu tesouro está lá na glória do Senhor? Porque Jesus disse: onde Ele está, lá está também o teu coração. Lá você está também. Onde o teu tesouro está. É uma pena, irmãos, que muitos estão amontoando tesouro aqui, e o seu coração está aqui, aonde Jesus nos ensina que o nosso coração tem que estar onde está o nosso tesouro, onde nós amontoamos tesouro para a glória de Deus, é no céu. Que nós possamos sempre, irmãos, olhar para Deus, que a nossa vida possa ser um intenso louvor ao nosso Deus, que a nossa vida seja, irmãos, para glorificar aquele que vos chamou, aquele que te deu vida, e hoje você vive porque Ele te deu vida, o Senhor Jesus. Que a nossa vida agora em Cristo seja para glorificá-lo, seja para que os ímpios conheçam a verdade, seja para que o nome do Pai seja glorificado na boca desses que não conhecem a Deus, irmãos. Que a nossa intenção seja essa, que nós não viemos ser injustos, que nós não viemos fraudar nada, que podemos ser o mais honesto possível, para que assim o nome do Senhor seja glorificado nas vossas vidas, e que as pessoas conheçam a verdade. É isso, irmãos, que temos que fazer. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.